Abril, quarto mês do ano, e é o Abril Verde, mês de campanha de conscientização e prevenção a vários tipos de câncer. Atualmente, mais de 53 milhões de pessoas ao redor de todo o mundo sofrem com algum tipo de câncer, e isso contando a prevalência da doença em até 5 anos. No Brasil, de acordo com os dados atuais do Instituto Nacional de Câncer, teremos mais de 704 mil novos casos de câncer somente neste ano de 2024. Excluindo o câncer de pele não melanoma, os 3 tipos de câncer mais estimados no país são mama, com 73 mil casos, próstata, com mais de 71 mil casos, e o colo retal, que vem crescendo a cada ano de acordo com a última década, com 45 mil novos casos. E para essa conversa, eu tenho o imenso prazer de receber aqui o Dr. Pedro Ribeiro, médico oncologista clínico do grupo Oncoclínicas. Confira agora o Cuidado em Pauta. Seja muito bem-vindo, Dr. Pedro Ribeiro. Que prazer, que alegria ter você aqui. Obrigado, Patrícia. É um prazer estar aqui hoje na Itatiaia para poder falar de um tema tão importante. É muito importante mesmo. Isso. Cuidado em pauta, gente. Hoje eu quero enfatizar aqui o que o nosso seguidor, o nosso ouvinte tem que fazer, Dr. Pedro, para poder realmente prevenir e não ser pego de surpresa com algum tipo de câncer. Patrícia, quando a gente fala de câncer, a gente tem que entender que é uma doença com causas, são muitas causas, né? Multifatorial. Então, o cuidado para a prevenção do câncer começa com os hábitos de vida. Então, inicialmente, ter uma alimentação saudável, né? Então, quando a gente fala de alimentação saudável, a gente fala de se hidratar bem, tomar bastante água, uma alimentação balanceada, com verduras, frutas, bastante fibras, evitar ultraprocessados, né? Que são aqueles alimentos que têm muitos ingredientes, muitos conservantes, coisas que a gente não entende o que é no rótulo. Os fast foods, Fast foods, muito alimento gorduroso. Então, isso tudo, na parte de alimentação, é importante para a prevenção. Além disso, evitar cigarro. A gente sabe que o cigarro é um grande vilão, né? O tabagismo aumenta muito as chances de qualquer tipo de câncer. Reduzir bebida alcoólica, né? E uma vida saudável, com prática de exercício físico e com uma rotina boa de sonos e reduzir estresse, que é difícil nos dias de hoje. O equilíbrio, né, doutor Pedro? Exato. Quando o senhor fala assim, alimentação saudável, hoje as pessoas estão assim, descascando muito menos, né? Querem Sim. tudo pronto, essa vida corrida, muitas vezes almoçam o tempo todo no celular, pulam almoço, pulam uma refeição, tudo isso são hábitos que as pessoas precisam estar atentas? Sim, exatamente. É importante entender que quanto mais a gente cozinhar em casa, né, não só em casa, mas ir comer em lugares em que é feita uma cozinha a partir de alimentos crus e alimentos que não são processados, a gente tem uma garantia de nutrientes com menos toxinas possível. Então, voltar muito para esse lado de preparar o próprio alimento, isso ajuda bastante. A atividade física voltada também para o bem-estar, não só do corpo, como da mente também, a saúde mental, a fim de se evitar a obesidade. A obesidade tem sido um fator aí de risco realmente que aumenta aí o risco do câncer? Sim, hoje em dia a gente já sabe, baseado em vários estudos, que a obesidade ela aumenta o risco de câncer de mama, de câncer de endométrio, de vários tipos de câncer. E a atividade física ela previne não somente o surgimento de um câncer, mas também a recorrência de câncer em pacientes que já tiveram. Então é um grande aliado nesse contexto. Uma rotina de exames também, o famoso check-up. De quanto em quanto tempo é o aconselhável e a pessoa procurar um médico e fazer o check-up? Isso é muito variável, né? Vai variar de acordo com a história de cada pessoa, né? Mas a gente individualiza isso para cada tipo de câncer. Então, falando um pouquinho de câncer de mama, por exemplo, que é o câncer mais incidente nas mulheres, a gente sabe que a mamografia deve ser feita a cada ano, né, anualmente, a partir dos 40 anos de idade. Essa é a recomendação da Sociedade Brasileira de Mastologia, né? E quando a mama da mulher é muito densa, ela também pode fazer o ultrassom associado. Então, a combinação dos dois exames traz um diagnóstico mais precoce. Quando a gente fala de câncer de intestino, por exemplo, que é um tipo de câncer que tem aumentado bastante também,
as sociedades recomendam o exame de colonoscopia a partir dos 45 anos de idade. Se existem casos na família ou outros fatores de risco, essa idade pode ser até mais baixa, pode ser a partir dos 40, em alguns casos até menos. E um outro câncer que é bastante prevalente nos homens é o câncer de próstata. Então todos os homens devem ter um cuidado de frequentar, de consultar com o urologista e fazer o PSA e o exame de toque. Os três tipos de cânceres que têm a maior incidência, por exemplo, mama, próstata e colo retal, correto? Sim. Tirando aí também o câncer de pele, né? Isso. A gente sempre tira o câncer de pele não melanoma, que é um tipo de câncer que tem um prognóstico mais favorável, que a gente normalmente só vai indicar uma cirurgia para retirar. Então, os cânceres na mulher mais comum é o câncer de mama e no homem o câncer de próstata. Antigamente era muito comum a gente associar aí o surgimento do câncer com o fator idade, pelo menos acima de 40 anos. Hoje, a sua experiência no consultório, lá na Oncoclínicas, mostra o quê? Que realmente o câncer tem acometido pessoas mais jovens? Sim, a gente tem notado cada vez mais pacientes jovens tendo diagnóstico de câncer. A idade é um fator de risco para o câncer, a gente sabe que o surgimento do câncer, a patologia, a fisiopatologia está associada à idade, mas isso tem mudado nos últimos anos. A gente não conhece todos os fatores causais, tudo que justifica essa incidência maior em pacientes mais jovens, mas se deve provavelmente a estilo de vida, aumento de estresse. No caso das mulheres, por exemplo, as mulheres estão tendo filhos cada vez mais velhas e com uma exposição hormonal aumentada. Então, são muitos fatores que vão causar esse aumento de casos em pacientes mais jovens. Para quem está nos ouvindo, nos assistindo, está aí pensando, abril chegou. E abril verde, o mês de campanha de conscientização. Prevenção, doutor, é a palavra-chave? Sem dúvida nenhuma, Patrícia. A prevenção ela é muito importante, porque quando a gente consegue diagnosticar o câncer num estágio mais precoce, as chances de cura são muito mais altas, né? Então, é muito importante a pessoa conhecer o seu corpo, entender as mudanças que podem acontecer no corpo, para a partir daí procurar um auxílio médico. E, além disso, fazer os exames de prevenção que a gente falou, que são indicados para alguns tipos de câncer. Infelizmente, a gente não tem exames de rastreamento para todos os tipos, né? Mas para aqueles que a gente tem, é muito importante fazer o exame no intervalo correto. Quais são esses tipos de câncer que nós temos aí o exame de rastreamento e prevenção? Então, falando um pouquinho da mulher primeiro. Na mulher, a gente tem câncer de colo uterino, que é um câncer extremamente prevalente, né? Então, só para trazer antes do rastreamento, a gente tem que lembrar que o câncer de colo uterino tem uma vacina, né? A vacina contra o HPV, que é o papiloma vírus humano. Hoje em dia ela está disponível no SUS para crianças de 9 a 14 anos, em dose única. Uma novidade até a novidade, saiu. Né, doutor? Porque antigamente eram 2 doses. Exatamente. Então, a partir de agora, é apenas uma dose. Apenas uma dose. E essa vacina, que é a quadrivalente, ela reduz a chance de câncer de colo uterino em até 70%. Tá? E tem disponível também na rede privada a nonavalente, que reduz até 90% o risco de câncer de colo uterino. Então, Tá? no futuro aí, se todas as crianças forem vacinadas, é que nós possamos dar uma boa notícia que não tem esse tipo de Exato. câncer mais, não é isso? Isso foi um desafio lançado pela OMS da erradicação quase total do câncer de colo uterino. E é nossa responsabilidade vacinar as nossas crianças, homens e mulheres. Perfeito. Os homens também devem ser vacinados, não só para evitar que o vírus se espalhe, mas também para prevenir contra câncer de garganta, câncer de ânus e outros tipos. São que podem vários estar associados. tipos que podem ser prevenidos pela vacina. exato. Tamanha importância da vacina, né? Importante. Mas aí voltando então ao câncer de colo uterino, as mulheres a partir de 25 anos, ou quando iniciam a vida sexual, até os 65 anos, tem que fazer o preventivo de colo uterino, né, que a gente chama de Papa Nicolau. Esse exame deve ser feito 2 anos seguidos e tendo resultados, né, negativos, sem alterações, ele pode ser feito a cada 3 anos. Olha, essa também é uma novidade importante, Sim. porque tem mulheres que acham que todo ano, né, doutor, Sim. é necessário fazer. Todo ano é importante fazer um exame clínico, consultar com o seu ginecologista, mas não é necessário fazer sempre o exame de Papa Nicolau. Né? Vai ser indicado principalmente pelo ginecologista se ele achar alguma alteração também no exame físico. Tá? Na mulher ainda, o câncer, né, como eu falei, o câncer de mama, a gente pode fazer a mamografia a partir dos 40 anos, anualmente, até os 65 anos. E lembrando que isso é o rastreamento, né? Existe também a mamografia diagnóstica. Então, se existe alguma alteração, a mulher deve procurar o mastologista para fazer uma mesmo que esteja fora desse período anual. E mulheres com história familiar e outros fatores de risco devem fazer a partir dos 30 ou 35 anos.
E pensando agora no homem, né, exames que o homem tem que fazer, principalmente em relação ao câncer de próstata, fazer o PSA e o exame de toque retal, e consultar sempre com o urologista. E para homens e mulheres, a colonoscopia a partir dos 45 anos. E ela vai ser feita, a periodicidade do exame vai ser feita de acordo com o achado, né? Então, se não achar nada, pode ser que tenha que ser feito a cada 5 anos ou a cada 10 anos, mas se tiver algum pólipo, ele pode ser feito mais precocemente, a cada 2 anos. Tamanha importância da colonoscopia, mas ainda é um exame que tem muito tabu, né, doutor? As Sim. pessoas não procuram para fazer. A partir de 40 anos? A partir de 45 anos, é a 45. recomendação. Era 50 anos e agora baixou para 45 justamente por isso, pelo aumento de casos em pacientes mais jovens. Pois é. E a colonoscopia é muito interessante porque, além de ser um exame que vai diagnosticar o câncer no estágio muito precoce, ela também pode prevenir, porque se tiver uma lesão pré-cancerígena, um pólipo, uma pequena verruga ali no intestino, ela vai ser retirada e isso não vai virar um câncer no futuro. Vai ser tratada, Vai ser né? tratado. Doutor Pedro, será que as pessoas estão visitando aí, os médicos, estão cuidando com o mastologista, com o urologista? Será que estão fazendo esse acompanhamento? Olha, a nossa equipe foi até as ruas para descobrir se as pessoas estão se cuidando. Vamos saber? Vou ao mastologista regularmente, uma vez por ano, fazer exame de prevenção, de mamografia bilateral e faço também o do colo do útero, a prevenção. Estou com a mamografia em dia, fiz e faço agora de 6 em 6 meses devido ao aumento da incidência de câncer. Eu faço esses exames porque eu já tive câncer de pele, então aí eu faço regularmente e faço também um check-up com exames de sangue e outros que os médicos pedem. Sim, eu vou ao urologista regularmente. Sim, eu já fiz o exame de toque retal e faço regularmente devido à importância do exame. Eu acho que é fundamental a gente fazer a prevenção e a importância do exame. Eu acho que todos devem fazer porque é uma questão de prevenção. Eu vou ao mastologista regularmente porque, além de ter uma mama densa, né? Então, pedem para a gente ir acompanhar de 6 em 6 meses. Então, isso durante o ano é feito 2 vezes. A gente tem que, né, fazer o acompanhamento para prevenir, né? É melhor para você prevenir do que depois descobrir uma coisa que já está lá no meio do caminho. Então, a gente tem que estar lá sempre olhando para ver se não tem, já fiz punção. Então, assim, tem que acompanhar para a gente pegar no início se tiver alguma coisa, né? O exame é muito importante, né? Ele é até muito divulgado exatamente pela importância dele. As mulheres têm que ter esse cuidado. É cuidado com a vida, né? Sim, eu vou ao urologista regularmente, inclusive fui há 30 dias atrás. Sim, eu fiz o exame de toque retal nessa última consulta que eu tive há 30 dias atrás. Eu sei a importância do exame, inclusive é um tabu, né? As pessoas têm medo de ir ao urologista por causa do toque e não tem problema nenhum, é super tranquilo. É um exame rápido, tá? Muito rápido. É coisa de 1 minuto no máximo o médico faz o exame, então é super tranquilo. Sim, eu vou ao mastologista regularmente, uma vez por ano. Eu estou com a mamografia em dia sempre. Medo de câncer eu não tenho, não. Já passei por esse susto uma vez, que não foi câncer, não assustei com nada, não fiquei tensa, mas eu acho que é importante a gente se precaver, fazendo esses exames para precaver, porque se descobrir no início tem como combater. Até 2050, o número de novos casos deve aumentar em 77%, passando de 20 para 35 milhões por ano. Os dados são do estudo Globocan, elaborado pela Organização Mundial da Saúde em parceria com a Sociedade Norte-Americana de Câncer. Doutor Pedro, gostei de ver, a turma está bem consciente, não é mesmo? Com certeza. Pelo que a gente ouviu do pessoal aí, todo mundo se cuidando bem. Com relação ao exame aí da mamografia, né? Todas as mulheres dando aí referência, teve uma inclusive que já fez até a punção. O que é a punção, doutor? A punção é como se fosse uma biópsia, né? Então, se existe algum achado alterado na mamografia, o mastologista vai programar essa punção, que é retirar um pedaço do tecido da mama para avaliar se ali é uma alteração benigna ou se é um câncer.
Entendido. E com relação ao exame de próstata, né? Nós vimos vários homens respondendo também Sim. a visita e até o urologista. Ainda assim é um tabu esse exame, né? Sim, tem melhorado, né? Eu acho que os homens estão se conscientizando mais da importância desse exame e estão deixando de lado um pouquinho essa bobagem de que isso altera em algum sentido a sexualidade da pessoa. Não tem nada a ver, né? A gente sabe que é um exame importante e que deve ser feito sem nenhum preconceito, sem nenhum problema. Até porque o tipo de câncer de próstata ainda assim é muito diagnosticado, né, doutor? Sim, câncer de próstata é um dos cânceres mais incidentes nos homens, né? E a combinação do exame de toque com o PSA aumenta muito o diagnóstico precoce. O índice de cura, ainda a porcentagem é alta? Sim, são altos, né? Quanto mais cedo descobrir, mais chance de curar. Falando sobre o check-up, né, Uhum. que é aí um exame muito importante. Quais são os tipos de exame que deve ter um bom check-up? Vai variar um pouquinho de acordo com cada pessoa, né? Então é importante que a pessoa consulte com um clínico geral, né, numa idade mais inicial, e o paciente mais idoso consulte com um geriatra. E esse médico que vai criar um plano de check-ups, de exames que devem ser feitos para cada pessoa, né? Vai variar um pouquinho então de pessoa para pessoa. Entendido. E de quanto em quanto tempo que a pessoa deve se preocupar em fazer esse check-up geralzão? Vai variar um pouquinho também, né? Também. E isso é muito de cada pessoa, né? Então, assim, uma vez por ano fazer essa avaliação médica é importante e o médico vai criar um plano de check-ups para esse paciente. É muito importante acompanhar até com o próprio médico, né? Com o Sim, mesmo médico, para ter o seu histórico, não é isso? exatamente. Isso é muito importante para o médico conhecer o paciente e saber como é que isso vai evoluindo ao longo do tempo. O senhor acha que falta informação para as pessoas? Campanhas como esta, por exemplo, Abril Verde, é muito importante para a gente divulgar esse tipo de informação? Eu acho que ainda temos que divulgar mais, né? Isso está melhorando, eu acho que a cada tempo a gente está o Outubro Rosa, o Novembro Azul, né, que falam de câncer de mama e de próstata, o Abril Verde, que fala sobre o combate ao câncer em geral. Essas campanhas são muito importantes para a gente divulgar, principalmente sinais e sintomas de câncer e como cuidar, o que fazer se encontrar alguma alteração dessas, e com isso ter realmente esse diagnóstico precoce que a gente persegue tanto. Aquela negligência por preguiça, por medo, é ainda assim o que afasta o paciente do consultório, doutor? Ainda acontece. A gente nota hoje em dia que o estilo de vida corrido, a falta de tempo para se cuidar, a rotina de trabalho muito atribulada, isso atrapalha um pouquinho, porque a pessoa sente alguma coisa, mas vai deixando ali de lado, não vai olhando, não vai cuidando, sempre deixando para depois. Mas também um pouco de preconceito, um pouco de medo, isso a gente nota às vezes, a pessoa descobre uma alteração, mas fica com medo de investigar aquilo ali, e a gente tem que entender que não pode ter esse medo, tem que investigar, porque o quanto antes descobrir, melhor as chances para esse paciente. O excesso de informações também acaba dificultando. Muitas vezes a pessoa fica com esse medo, esse receio, corre para o Google e vai querer fazer o seu diagnóstico, e isso também é muito prejudicial. Com certeza. O excesso de informações boas é positivo, sem dúvida nenhuma, mas as informações duvidosas e hoje em dia as famosas fake news atrapalham bastante, né? A gente fala que o Dr. Google, né? Todo médico tem um pouquinho de medo do Dr. Google, porque o paciente encontra alguma coisa, vai na internet, procura dados sobre aquilo, muitas vezes informações erradas, informações desatualizadas. Então, o mais importante nesse caso é procurar um médico especialista de preferência que vai conseguir orientar e conduzir aquilo ali da melhor maneira possível. Portanto, prestem atenção, gente, o check-up ele não pode ser no Dr. Google, é necessário parar um tempo. A pessoa que não tem tempo, doutor Pedro, de cuidar da saúde, vai ter que arrumar um tempo para cuidar da doença? Provavelmente, né? A gente tem que pensar muito nisso. E cuidar da saúde não é só fazer os exames e ir ao médico, é prevenir também. Então, o que a gente conversou mais cedo, ter uma alimentação saudável, uma rotina de exercícios físicos, tentar dormir bem, evitar estresse, tudo dentro do possível da nossa rotina. Será que a turma tem feito esse check-up? Vamos voltar para as ruas? Quero saber do povo fala agora. Será que a turma tem feito aí o check-up em dia? Está com o check-up em dia? Sim, eu me preocupo muito com câncer, inclusive porque assim, eu descobri o meu câncer por essa preocupação. Eu fiz um exame antes do tempo previsto, né? Por indução, assim, não vi nada, não senti nada, mas eu fiz e acusou, né? Um caroçozinho que eu não percebia, não era percebível,
e na biópsia deu que era um câncer. Então eu fiz, tem 5 anos, mas eu continuo com o meu tratamento, porque eu acho muito importante, né? Se eu descobrir a tempo, porque realmente eu me preocupo muito. Eu acho que todo mundo deveria pensar assim, né? Que a gente tem que fazer o check-up, normalmente na data prevista, ou até antes, que nem eu fiz, né? E a gente fazer o acompanhamento certinho, não deixar para lá, porque não está sentindo nada mais, não é isso, né? Sim, eu me preocupo com câncer. Eu penso sobre o assunto e a gente se preocupa bastante, né, porque é uma doença grave. Eu não estou com o check-up em dia, né, por causa da correria do dia a dia, mas acaba que a gente se preocupa e eu vou procurar, né, o quanto antes estar revendo aí os exames médicos. Eu me preocupo com o câncer, porque entendo que o corpo vai passando por um processo de envelhecimento, tem fatores genéticos que podem contribuir para o surgimento do câncer. A gente tem uma vida cada vez mais estressante, então eu tenho muito cuidado, muita atenção com essa possibilidade. Faço todos os exames ginecológicos, né, de câncer prevenção de câncer de útero, de mama, enfim. Estou sempre em dia com esses cuidados. Sei da importância dos exames, até assim, diagnósticos precoces salvam vidas. Eu já tive a experiência do melanoma, um câncer de pele muito agressivo e que eu tenho uma vida saudável, normal, porque ele foi identificado muito precocemente. Então, ele não tinha avançado no meu corpo. Então, assim, o diagnóstico precoce é o que salva a vida. Bom, doutor Pedro, o pessoal tá bem consciente, né? Um ou outro ali que tá com um check-up mais em atraso, mas até então tá tudo bem, né? Sim, o pessoal mostrou que está fazendo os exames em dia, que está fazendo o check-up, alguns com atraso, mas isso aí é só correr atrás e colocar em dia. A responsabilidade pelo check-up, pela prevenção, deve ser aí um desafio social, não é mesmo? Não pode ser uma responsabilidade única e exclusiva do médico, por exemplo. Não pode, né? Não, com certeza. Isso é uma questão social mesmo, que envolve políticas públicas que incentivem, que eduquem o paciente, que façam ele entender a importância desse cuidado, questões próprias do paciente também. Então a gente tem que falar disso, a gente tem que conversar sobre isso em casa, para que a maioria das pessoas entenda essa importância. Neste Povo Fala, nós tivemos uma entrevistada que mencionou aí a preocupação com o envelhecimento do corpo, que pode trazer, sim, algum tipo de câncer, né, e tudo mais. Com o envelhecimento da população, de uma maneira geral, estamos vivendo aí 2 vidas em apenas uma, né? As pessoas estão vivendo mais e cada vez com uma qualidade melhor. Quais são esses cuidados, doutor, que essas pessoas precisam ter para poder fazer a prevenção e descobrir o câncer antes, né? Sim, então realmente existe uma associação entre câncer e envelhecimento da população, isso é bem conhecido, e esses cuidados, hoje em dia, muitos estudos estão sendo feitos para possivelmente estender esse screening, né, esse rastreamento dos tipos de câncer, também para os pacientes mais idosos. É algo ainda um pouquinho controverso, que a gente precisa de mais dados para ter certeza das indicações, mas para o paciente, para a população, é importante manter esses cuidados de vida saudáveis e continuar consultando com seu médico e fazendo os exames de acordo com o indicado. Antigamente, o diagnóstico do câncer era tido aí como uma sentença de morte. Hoje não. Hoje o tratamento está aí, o grupo Oncoclínicas tem feito assim vários tratamentos com os resultados maravilhosos. O que o senhor tem a dizer para os nossos telespectadores, internautas, sobre essa importância dessa prevenção? Isso é muito interessante, né, Patrícia? Antigamente tinha-se muito medo do câncer, a ponto de algumas pessoas nem falarem a palavra câncer, né? E isso tem mudado radicalmente, porque o tratamento tem evoluído muito. Falava, né? aquela palavra, aquela aquela doença. Né? Né? Então isso mudou muito hoje em dia. A gente tem, além do diagnóstico precoce, que é muito importante e traz taxas de curas muito altas, a gente tem tratamentos muito eficazes. Hoje em dia a gente tem uma combinação de tratamentos, desde quimioterapia, radioterapia, a própria cirurgia é muito importante, a gente tem imunoterapia, tem drogas-alvo, então são tratamentos cada vez mais específicos, mais direcionados, né, mais personalizados para cada paciente e com taxas de sucesso muito mais altas. E aqueles efeitos colaterais importantes do tratamento, né, de muito vômito, muita fadiga, muita fraqueza, isso também tem melhorado bastante. Queda do cabelo também, houve uma mudança, né, doutor? Houve, hoje em dia a gente tem, né, principalmente mulheres que têm uma vaidade importante, isso faz parte da mulher mesmo, tem uma opção que é a crioterapia. O que é isso? É uma touca
uma touca gelada que é colocada durante a infusão da quimioterapia, que vai agir no couro cabeludo de maneira que o cabelo caia menos. Né? Então, a gente tem resultados muito bons, né? Cerca de mais de 70% das pacientes não vão ter queda de cabelo e vão manter aí sua autoestima e sua vaidade preservada, que é muito importante. Doutor Pedro, muito se fala em cuidados paliativos. O que são os cuidados paliativos? Cuidado paliativo, Patrícia, ele é fundamental, né? Ele é muito importante. A gente gosta de chamar, às vezes, até de cuidados continuados, porque antigamente entendia-se de cuidado paliativo aquele paciente que está numa fase terminal, que não tinha mais jeito, né? Dizia-se muito isso, e que ia fazer tratamentos sintomáticos para sofrer menos. Não é só isso o cuidado paliativo. O cuidado paliativo ele vem desde o diagnóstico, focando muito na qualidade de vida do paciente. Então, a gente entendeu o paciente como um todo, que tem necessidades globais, não só de um tratamento específico do câncer, mas que ele precisa ter qualidade de vida, seja para poder fazer um exercício físico, para ter uma vida sexual saudável, para ter uma alimentação boa, para ter prazer em todos os segmentos da sua vida. Para ter uma rotina de qualidades, exatamente. Né? Então, o cuidado paliativo é uma especialidade fundamental que apoia nisso. Cuida do paciente de maneira integral e global mesmo. Precisamos de mudar essa consciência, né? As pessoas achavam que é para a pessoa que já está em estado terminal. Não é só para isso, não é mesmo? Ela sim é muito importante nessa fase, sem dúvida, mas não é só isso, é muito mais do que isso. Como médico oncologista, o que o senhor acha que ainda faltam para as pessoas assim despertarem e realmente agirem com prevenção? Eu acredito que ainda falta um pouco de informação. Né? Isso que a gente está fazendo aqui hoje é fundamental, né? Espalhar essa informação para todos os cantos do nosso país e do mundo em geral, porque a partir do momento que a gente entende os riscos e entende os sinais e sintomas do nosso corpo, a gente vai tomar providência quanto a isso. Então, uma população bem educada, que entende, que sabe os cuidados que têm que ser tomados, ela é uma população que se cuida mais. E não é nada também mirabolante, né, doutor? Não tem fórmulas assim mirabolantes. Basta ter o autocuidado mesmo, uma pequena caminhada de 15 minutos. A questão também da saúde mental, né? Teve uma entrevistada que disse a respeito do estresse, né? Uma vida estressante está diretamente relacionada aí com uma vida doentia? Muito provavelmente, né? A pessoa que está sob pressão o tempo todo, vivendo estressada o tempo todo, é uma pessoa que acaba tendo efeitos fisiológicos no corpo disso, né? Então, vai ter uma queda da imunidade, vai ter aumento de fatores inflamatórios no corpo, e isso tudo pode levar ao surgimento de várias doenças, não só câncer. No Grupo Oncoclínicas, uma equipe médica, várias especialidades voltada ali para estudar de forma personalizada o tratamento, o diagnóstico daquele paciente. Com essa experiência, o que o senhor acha que pode contribuir para a pessoa que está ali em casa, está nos ouvindo, nos assistindo, está assim, será que eu faço meus exames? Estou com medo. O que o senhor tem a dizer para esse tipo de gente? Olha, eu tenho a dizer que o câncer é uma realidade que a gente não deve ter medo do câncer, né? Como alguns entrevistados falaram na rua muito bem, mas a gente tem que ter o cuidado e se cuidar para que a gente não desenvolva o câncer, ou caso a gente vá desenvolver, que acontece, que a gente tenha um diagnóstico precoce, né? Então fazer os exames com a periodicidade indicada, frequentar o seu médico, conversar sobre isso e ter um estilo de vida mais próximo do saudável possível. Prevenção, informação e cuidado são as palavras? Sem dúvida nenhuma, são as palavras mais importantes para esse cuidado integral. Cuidado em pauta, gente. Estamos chegando ao final. O senhor, doutor Pedro, gostaria aí de tecer alguns comentários, deixar mais informações para os nossos telespectadores? Com certeza. Eu acho que é só ressaltar mesmo a importância do mês de abril para nós que trabalhamos diretamente com câncer e para a população como um todo. Reforçar essa ideia de informação, né, de que as pessoas entendam um pouquinho sobre o diagnóstico do câncer, as possíveis maneiras de prevenir e os exames de rastreamento e de cuidado que devem ser feitos sempre. E não ter tanto medo da palavra câncer, do diagnóstico de câncer, porque, como a gente falou, não é uma sentença de morte, né? Hoje em dia a gente tem tratamentos muito eficazes para isso, e com equipes muito bem preparadas. Ah, com certeza. Bom, gente, Cuidado em Pauta de Abril vai ficando por aqui. Abril chegou e eu quero deixar um convite. Abre aí a sua cabeça e o seu coração.
tem como fazer a prevenção, o check-up, cuidar da saúde, estar em dia aí, porque eu falo muito isso, né? Saúde, gente, é o maior e melhor presente que nós temos, né, doutor? Sem dúvida nenhuma. Basta ficar sem ela que a gente vê que não vale nada, né? Exato. Isso mesmo. Quero agradecer muito ao doutor Pedro Ribeiro, ele que é médico, oncologista clínico lá do grupo Oncoclínicas. Volte sempre, viu, doutor? Muito obrigado pelo convite, Patrícia, e foi um prazer estar aqui hoje. O prazer é todo nosso. Até mais, gente.